Olá, meus irmãos. Eu sou assim, militão da Microvídeos, divulgando a palavra do nosso Deus nas redes sociais para o Brasil e confim da terra. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre a inveja e sobre o egoísmo. Veja bem essa história, ela é interessante, viu? Há muitos anos atrás, em Israel, tinha um rei por nome de Acabe. Acabe era casado com a rainha Jezabel. E esse casal tinha um vizinho do seu palácio, que se chamava Nabote. Nabote tinha uma vinha grande, bonita, eu creio que abençoada por Deus. E Acabe invejou a Nabote e quis possuir aquela vinha. Chegou ao ponto de ir lá na vinha de Nabote e ofereceu para Nabote: Nabote, vamos trocar essa vinha? Eu vou te dar por ela outra vinha maior e melhor do que esta. E se você não se interessar por isso, diz o preço dessa tua vinha que eu pagarei. Diz quanto ela vale e eu pagarei. Nabote balançou a cabeça, eu creio que deu um sorriso irônico e disse: não, rei, Deus me livre de fazer isso, porque essa vinha aí foi herança dos meus pais. Para você ver, aquele cara, o Nabote, eu creio que era um cara que honrava seus pais. Chegou ao ponto de não querer nem desfazer da herança que o pai deu para ele. Ele tinha todo o direito de fazer isso, mas negou e disse não. E é um direito dele de negar. O rei, triste, saiu de cabeça baixa, chegando na sua casa, não quis nem comer. Deitou-se na sua cama, virou a cabeça para o outro lado e ficou como um menino ruim. Quando recebe um não dos seus pais e sai batendo forte com os pés, entra no seu quarto, fecha a porta e não quer nem comer. A rainha, vendo aquilo, chegou lá e disse: que é isso, rei Abade? Por que tu estás triste? Teu espírito angustiado, conta para mim. E ele contou do caso que se passou com Nabote. Ela, uma mulher, apesar de ser rainha, não tinha sabedoria de Deus, pois ela quis logo tomar atitudes e disse: vai comer porque eu vou resolver essa parada. Ele levantou-se, foi comer e ela saiu para tomar decisões precipitadas de uma mulher insensata. Chegou, chamou o escrivão da época e mandou ele escrever cartas. Cartas dirigidas aos anciões da época. Os anciões são as pessoas idosas. E naquele tempo que era muito respeitada e tinha como autoridade, como conselheiros do rei. E até muitas vezes fazia aquele julgamento. E ela mandou fazer as cartas, enviou para os anciões, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Os anciões da época, quando leram a carta, procuraram logo 2 homens de Belial. Homens de Belial, naquela época, eram homens corruptos, homens que se vendiam para praticar o mal. Eles queriam ganhar o dinheiro dele, seja para fazer acusações falsas, para matar ou roubar. E os anciões levaram logo Nabote para fora da cidade para fazer o julgamento. Sempre tem alguém curioso, né? E muitas pessoas se reuniram ali para ouvir aquele julgamento. E quando estava julgando, apareceram os 2 homens de Belial e falaram: nós vimos quando Nabote blasfemou contra Deus e blasfemou também contra o rei. Ali de imediato foi dada a sentença para Nabote. A sentença era ser morto a apedrejamento. Cada um pega a sua pedra. Sempre tem alguém que quer atirar a primeira pedra, né? E quando deu a ordem para atirar as pedras sobre o Nabote, muitos deles atiraram e ali morreu mais um inocente. Foi um julgamento feito por pessoas corruptas. Vou ficar calado nessa parte aí, viu? Pessoas corruptas, pessoas que não sabem julgar segundo a lei de Deus. E aquele homem morreu. De imediato, os anciões mandaram carta para a rainha, dizendo: olha, Nabote não vive mais, Nabote morreu.
A rainha levantou-se de imediato, foi lá no rei Abate e disse: olha, Abate, pode ir tomar posse da vinha, ela é tua, porque Nabote não vive mais. Eu creio que aquele rei invejoso, aquele rei egoísta deve ter saído dos pinotes para tomar posse ilegal, tomar posse do que ele não tinha direito. Mas Deus estava vendo e Deus faz justiça. Eu sempre lhe digo, tudo que se semear se colherá, porque Deus disse, a não ser que morra antes. E Deus vendo aquilo, mandou o profeta Elias e dizer ao rei Abate, disse para Abate, Deus está mandando dizer que viu tudo e não gostou, e que você vai pagar por isso. Deus está dizendo que você vai morrer, não vai ser sepultado, e os cães vão lamber o teu sangue e comer a tua carne. Abate, o rei Abate virou o rosto de lado, começou a chorar, pedindo perdão a Deus. E Deus também viu aquilo, chamou novamente o profeta Elias e disse: Elias, você viu, foi o que aconteceu? O rei está arrependido e pediu perdão. Vai lá e diz para o rei que o mal que eu enviei para ele não vai acontecer no dia dele. Vai acontecer depois que um dia ele falecer, vai acontecer com os descendentes dele. E isso aconteceu. O próximo sucessor do Abate, o rei, o novo rei, filho dele, morreu e foi lambido pelos cães. O seu sangue foi lambido pelos cães e sua carne comida. E Deus ainda disse que todos os descendentes dele iam passar por aquela condenação. Deus também mandou dizer para a rainha Jezabel, dizer: olha, rainha, o que você fez foi mal diante de Deus e você vai morrer, não vai ser sepultada. Os cães lamberão o teu sangue e comerão a tua carne. Eu esqueci de dizer, Deus ainda mandou dizer para Abate que todos os filhos dele que morressem dentro da cidade, os cães iam lamber o seu sangue, comer a sua carne, e os que morressem no campo, as aves do céu iriam comer a sua carne. Eu acredito também que as feras dos campos, que naquele tempo tinha muitas matas, né, iriam comer a sua carne e nenhum deles ia ser sepultado. Passados alguns dias, a cidade de Israel foi invadida por pessoas. Eu creio que era em tempo de guerra, né? Pé de guerra. E a multidão chegou em frente ao palácio e disse: joga Jezabel daí de cima para cá. E a população, as pessoas que estavam dentro daquele palácio, com medo que aquele palácio fosse invadido e eles fossem mortos também, pegaram a rainha Jezabel e jogaram lá no chão. Deve ter sido do segundo ou terceiro andar. E ela se estourou quando chegou no chão, ao ponto que o seu sangue salpicou os muros daquele palácio. E os cães que iam passando, os cachorros, né? Os cães que iam passando ali na época lamberam o sangue dela e comeram toda a sua carne. E ela não foi sepultada. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata por si a destrói. Foi destruído uma família inteira, até os filhos e descendentes, e aquela mulher também. Meus irmãos, ainda hoje tem pessoas assim. Tanto tem pessoas invejosas, pessoas egoístas que quer tudo que vê quer, e muitas vezes quando não tem com que comprar, tomam, roubam e até matam para tomar posse das coisas dos outros. E tem pessoas assim, hoje assim tem, e tu conhece com isso. Tem uma família ali que o cabeça da casa, o esposo, que já é casado com outra, porque a sua primeira esposa faleceu, já fez testamento, colocando imóveis no nome dos filhos e colocando o que tem em sua conta bancária gorda também para os filhos. E a sua mulher, insensata, fazendo a cabeça daquele homem e ordenando que ela retire dinheiro daquela conta que é dos filhos e dê para ela comprar mais imóveis. E ela já vai conseguindo muitos e muitos imóveis à custa de opressão e fazendo daquele homem que é um homem, era um homem direito, um homem de palavra, um homem fiel e que hoje se corrompeu, não tem mais palavra, diz mas não fala, mas não cumpre, e está tirando tudo que era para os filhos e dando para aquela mulher. Mas Deus está vendo tudo. E é tanto que aquela mulher não usufrui dos aluguéis daqueles imóveis,
porque Deus não deixa. Ela só usufrui quando está passando mal, que vai para uma clínica e passa 3 dias e paga 7, 8, 10 mil reais. Porque Deus não permite ela usar daquilo que ela conseguiu com desonestidade. É mais uma Jezabel. E Deus vai fazer justiça? Vai. Porque Ele disse que tudo que se semeia, se colherá. E aquela mulher, segundo o que eu já ouvi dizer, já vai matando, parece que é 3 da família, através de macumba, de feitiço, simpatia, magia negra. Porque ela é uma serva do diabo. E Deus vai fazer justiça. E aí, Assis, o que é que vai acontecer com ela? Não sei o que vai acontecer, nem Deus me disse, nem eu tenho interesse de saber. Mas uma coisa Deus falou, dizendo que o justo apenas contemplará a queda do ímpio. E no dia que Deus permitir, eu estarei fazendo outro vídeo, contando o final dessa história, que eu creio que será com a justiça de Deus. Meus irmãos, fica na paz, eu sou Assis Militão. Tchau, bom final de semana.